Agora, trazendo um pouco da consequência para os outros candidatos e olhando também para outro lado do debate, que não só a cadeirada, que foi o que virou manchete de todos os jornais no Brasil e fora daqui, eu quero falar um pouco sobre a postura dos candidatos ali naquele momento, porque a gente percebe que o principal alvo de todos os candidatos é aquele que está tentando a reeleição, Ricardo Nunes, exatamente porque, a partir das propostas que ele apresenta, os candidatos mandam aquilo que não teria sido feito por ele e colocam Ricardo Nunes como alguém que não conseguiu cumprir as suas promessas. Por outro lado, Nunes tenta apresentar aquilo que conseguiu cumprir e a questão fiscal também com a qual a prefeitura lida nesse momento a partir de sua gestão, que é uma continuação de Bruno Covas. Como é que vocês avaliam tanto a postura de Nunes quanto também a dos seus adversários, Tabata Amaral, Ricardo Boulos, José Luiz da Atena e Pablo Marçal, nesses ataques que muitas vezes aconteceram até ali em Dobradinha, Alan Gani? É isso que o Segré trouxe no comentário anterior, né? Então, a pergunta, você teria que fazer uma pergunta direta, você aproveita esse tempo, né? Já faz a pergunta levantando ali para o outro cortar, né? Como se fosse uma jogada ensaiada e ele virou o alvo. É claro que ele vai ser o alvo porque ele é o atual prefeito da cidade, tem o menor índice de rejeição, então é natural também que todo o canhão e a artilharia se volte contra Ricardo Nunes. Agora, em certo sentido, esse episódio lamentável da cadeirada beneficia Ricardo Nunes. Por quê? Porque todos os ataques para ele, as perguntas foram apagadas, ninguém mais lembra. Todo mundo só fala da cadeirada, ninguém mais lembra que, né? Então isso beneficia o Ricardo Nunes. O outro ponto, e aí eu volto no meu comentário anterior, que aquela pessoa que está cansada da política, que ia votar em branco e tal, pode olhar e falar, não, peraí, eu vou votar naquele que é mais moderado, porque ele não foi diretamente envolvido nisso. Então, nesse sentido, o Ricardo Nunes, ele não teve prejuízo com esse episódio da cadeirada, ele acaba capitalizando em certo sentido. Inclusive, nesta semana, a gente continua as nossas sabatinas aqui na Jovem Pan. O candidato Ricardo Nunes é o que será entrevistado nesta terça-feira, a partir das 10 horas da noite, ao vivo. Eu e uma bancada estaremos aqui preparados para questionar o candidato à reeleição sobre as propostas que ele tem, sobre as propostas que precisa cumprir e, claro, sobre esse episódio que pode alterar o processo eleitoral há 20 dias aí do primeiro turno. Gustavo Segré, como é que você avalia o posicionamento dos outros candidatos e a maneira como o Ricardo Nunes vem tentando manter essa dianteira apontada pelas pesquisas, embora seja o principal alvo dos ataques dos adversários ali nos debates e nas sabatinas? Evandro, na minha adolescência tinha um jogo que na Argentina chamava Táticas e Estratégias de Guerra, TEG. Não lembro aqui o nome, era um mapa em que vários jogadores, até 6, tinham que cumprir o objetivo era segredo. E você tinha muitas vezes que impedir que o outro ganhe e você manter o teu jogo em sigilo. Essa questão provocava, e parecia muito a política, que aquele que estava se expandindo seja atacado pelos outros. E dava para fazer acordos. É muito do que aconteceu ontem no debate. Mas quando a gente avalia a Prefeitura de São Paulo, a cidade de São Paulo, nós estamos falando do terceiro orçamento do país. E se a cidade de São Paulo fosse um país, estaria no lugar 49, 50 sobre 191 países que estão na ONU. Estamos falando de uma importância muito grande, até geopoliticamente. E quando você observa que um dos candidatos não tem inteligência emocional como para controlar um ataque desses, que é de propósito, então você já sabe que essa pessoa não está claramente capacitada para essa pressão que certamente terá o prefeito. Aí Nunes aparece como mais moderado. Eu não sei se isso pode refletir positivamente nas pesquisas e nos seus eleitores. Saberemos na próxima pesquisa. Mas o que fica muito claro é que é uma pessoa tranquila, calma, e volto de novo. Não me parece que tenha nenhum sentido um debate entre prefeitos, candidatos a prefeitos, em que um pergunta uma coisa, o outro responde o que quer, repergunta outra coisa, pergunta o que quer. Não tem lógica nenhuma, era falar peras e bananas, não tinha nenhum elo entre uma coisa e outra. Eu não sei se isso serve para o eleitor. Bom, inclusive, né, você tá falando aí que o Ricardo Nunes está numa postura mais moderada, mas, por exemplo, no debate ontem da TV Cultura, ao responder um questionamento que foi feito pelo candidato Guilherme Boulos, ele mandou ué, você cheirou?
né, antes de lançar a resposta. Então, também adotando aí uma linguagem um pouco mais ofensiva em relação também aos outros candidatos. Fala o seu Zé Maria. Geralmente, as linhas de marketing político indicavam o seguinte: quando um candidato ataca o outro perde votos, perde respeito e apoio, mas não vai para o candidato que ataca, não ia para o candidato que ataca. Então, o que acontecia? Sempre tinha um candidato parceiro que fazia os ataques para outro se beneficiar. E era assim, eram lançados candidatos para apoiar o outro candidato. Mas agora a situação mudou, porque o candidato ele está exatamente na nova linha de comunicação, que é essa comunicação ágil do mundo digital, né? Do sim e do não, uma comunicação muito binária, do amor e do ódio, né? E isso está mudando completamente o debate. Veja bem que o Pablo Marçal não tem nenhuma chance de perder, porque ele entrou, vamos dizer, ele entrou no processo zerado, né? Se ele não for para o segundo turno, ele vai sair com uma fama muito grande, com mais seguidores e também um encaminhamento para 2026. Essa é a realidade. Então, assim, todas as linhas de debate... Zé Maria Trindade, vou precisar te interromper porque o candidato Pablo Marçal está falando com a imprensa neste momento. Vamos só acompanhar alguns minutos para a gente retomar o nosso debate. Você tem uma nova agressão amanhã? Não tem não, estou tranquilo, estou aqui como oferta do povo. Se acontecer alguma coisa parecida... vai ter que segurar ele agora, né? Já viu que a televisão ontem, a TV Cultura, não fez nenhum pronunciamento. Não solidarizou com nada que aconteceu, pelo contrário, tentam explicar coisa que não existe, passar pano para o Datena. Acho que tem que pôr um segurança, só do lado do Datena, um psiquiatra mesmo ali, para ver se o remédio está tomando. Qual a atitude? Mudar o seu discurso. O Datena começou, se começar vai levar, ué. O cara provocou assédio sexual. Inclusive, faço apelo a todas as mulheres que sofreram assédio sexual aí desse Jack. Se precisarem de coragem, precisar de advogado, conta comigo que a gente vai desmoralizar esse vagabundo. Bom, acompanhamos então a manifestação aí de Pablo Marçal, que segue com a sua campanha, inclusive está no centro de São Paulo hoje, depois de receber a alta hospitalar após tomar a cadeirada do candidato José Luiz da Atena. Ao conversar com a imprensa, o próprio candidato José Luiz da Atena já explicou que houve uma denúncia feita contra ele por assédio sexual à época, uma denúncia que, segundo ele, a própria vítima acabou recuando depois, que não houve nenhum tipo de apontamento ou condenação ou apontamento do Ministério Público Federal ou da Justiça e que, por conta disso, o caso foi arquivado. Mas, como a gente percebe ali, o candidato Pablo Marçal segue dizendo, né, e falando sobre essas acusações, oferecendo ainda a possibilidade de assessoramento jurídico para possíveis vítimas do que ele diz ser uma acusação de assédio sexual contra o candidato José Luiz da Atena, né? Quer dizer, há agora também uma intensificação da ofensiva de Pablo Marçal contra este candidato depois de uma tentativa que ambos apresentaram de pacificação antes do fim de semana. Tudo mudou. Continue aí, o seu Zé Maria Trindade. É isso aí. Essa resposta dele vem exatamente no sentido que eu estava dizendo, né? Desse novo mundo de comunicação, essa comunicação direta que ele exerce muito bem, né? Que é a linguagem binária, assim, né? Veja que ele está aprofundando, escalando o debate, chamando o Datena de vagabundo, usando palavras duras, né? É a nova linha de comunicação. O que eu queria te dizer é que hoje aqui os políticos tradicionais estão analisando tudo, e geralmente a eleição municipal é uma espécie de laboratório, e entendem que algo mudou mesmo na linguagem dos políticos e daqui para frente pode mudar o marqueteiro e pode mudar o canal, inclusive. Agora 4h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Só para a gente arrematar essa parte, porque ao longo dessa edição a gente vai falar mais ainda sobre eleições municipais, trazendo os detalhes das campanhas e também as estratégias dos candidatos depois desse debate aí da TV Cultura neste domingo. Gani, como é que você vê essa manifestação agora ao vivo do candidato Pablo Marçal em relação ao seu adversário do Atena? Ele volta na questão que, ao meu ver, foi a questão inicial que desestabilizou o Datena, foi do assédio sexual.
Então ele volta nessa questão. E ele usa essa palavra Jack, né? Essa palavra Jack que dentro da criminalidade ou dentro dos presídios é justamente usada para apelidar as pessoas que são condenadas ou presas por estupro. Então, isso que gerou também um gatilho ali no candidato José Luiz da Atena, que, claro, ao dominar a linguagem policial durante todos os anos em seu programa, sabia que essa palavra tinha esse significado. Então, agora Pablo Marçal passa a usar com mais contundência ainda esse nome para se referir ao seu adversário da Atena. Não, perfeita lembrança, Evandro. E na primeira fala do Marçal, no debate de ontem, né, quando ele diz até, abre aspas aqui, como é que foi, você tocou nas genitálias, não vou falar palavra por conta do horário, né, mas você tocou nas genitálias, conta aqui pra gente. Eu percebi que o da Atena, ele ficou tão sem rumo ali e ele não deu uma resposta que ele gostaria. E aí, é uma hipótese, provavelmente marqueteiros falaram alguma coisa ali no ouvido dele, ou ele mesmo caiu em si, falou, puxa vida, eu deveria ter dado uma resposta mais dura, né? E aí ele volta nessa questão. E depois da cadeirada, o da Atena alega que ele deu a cadeirada não por ter sido chamado de, você não é homem, né? Mas porque volta nessa questão que ele alega que teve um impacto com a sogra dele, que teve um AVC. Então, isso perturbou muito a cabeça dele. E aí, o Marçal sabe disso e volta com essa questão nas entrevistas e provavelmente ele vai intensificar essa artilharia exatamente nessa questão do assédio sexual. Essa questão de apelidar os outros candidatos já é uma estratégia de Marçal, né? E isso fica claro ao longo dos debates. Na sabatina aqui também ele usou vários apelidos para se referir a Tabata Amaral, a Guilherme Boulos, ao próprio candidato à reeleição Ricardo Nunes, e agora aparece esse em relação ao candidato José Luiz da Atena. Segré? Provavelmente isso, o eleitor, não sei se o eleitor moderado gosta dessas adjetivações, de provocar uma coisa com a outra, sobretudo porque estamos falando de uma cidade, um país, o Estado, que precisa um pouco de pacificação política. Não serve isso de eu falo uma coisa do outro, agreda o outro, pode ser até por uma menção, um apelido, não sei se isso ajuda. Talvez isso explique o voto negativo, né? A imagem negativa que tem o Pablo Marçal, precisamente por isso. E quando as pessoas são solicitadas a comentar por que esse voto negativo, eles falam precisamente por essa metodologia do Pablo Marçal de ir contra o outro candidato desacreditando. Tem três coisas, e através de um provérbio chinês ou árabe, não está muito claro, mas é anônimo, que diz que tem coisas que não têm volta: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. E aqui temos essa questão, né? As três coisas, menos a flecha, que ainda bem não lançou, foi uma cadeirada lançada, a palavra pronunciada que não tem volta atrás, agora cada um encrespa mais com o outro, e a oportunidade perdida, a oportunidade que os candidatos tiveram e não aproveitaram, a grande maioria pelo menos, de falar quais eram as propostas. Agora é só aguardar, mas os advogados vão ganhar muito dinheiro, viu? Porque vai ter processo de um lado, processo do outro, isso que não vai terminar mais.